Olá, crianças! Hoje, quinta-feira, nós iremos abrir o livro na página 126. Abram o livro na página 126. Temos figuras planas. Lembrando que a aula passada a gente fez aquela aula onde nós trabalhamos com os sólidos geométricos, que com a bala de goma e o palito nós fizemos o cubo e a pirâmide. E eu contei com vocês os números de face, arestas e vértices. Eu disse que as vértices eram os cantinhos que eram referentes à jujuba, a bala de goma, que as arestas eram o palito, que eram as linhas, e as faces eram os lados do cubo. Então, o cubo, ele estava representado, no cubo ele tem as faces, arestas e as vértices. Eu posso dizer, crianças, que o cubo ele é um paralelepípedo, só que com a face quadrada. Eu posso dizer que aqui é um paralelepípedo ou um bloco retangular, porque ele tem as faces retangulares. Certo, crianças? Os dois eu posso dizer que são paralelepípedos? Posso dizer que são paralelepípedos. Esse eu posso dizer que é um paralelepípedo ou bloco retangular. E esse eu posso dizer que é um cubo ou também um paralelepípedo, só que de forma diferente da face, com faces quadradas. Então, nós iremos para a página 125. 125, sendo, crianças, que todos têm 6 lados, certo? Todos têm 6 faces, ou melhor, 6 faces. Para a página 126. No 7, que são figuras planas, aqui no quadro eu tenho um triângulo, que é representado pela letra A. Eu tenho outro triângulo. Eu tenho um retângulo e eu tenho um pentágono. São figuras planas. Tia, como é que eu posso diferenciar uma figura plana de uma figura espacial? Vamos, só o exemplo que eu mostrei para vocês na terça-feira, que as figuras planas são aquelas que nós conseguimos colocar na mão e que ela quase não fazem volume. Imagine que se eu colocar, crianças, esse bloco, essa aqui é uma figura espacial, eu vou colocar dentro do livro. Eu vou conseguir fechar? O livro fecha? Não, o livro não fecha. Então vai ser o quê? Um bloco espacial. Mas se eu colocar uma figura, um quadrado, sendo que seja plana, e eu fechar o meu livro, ele vai conseguir fechar. Então, é um exemplo básico para que nós possamos entender o que são as figuras planas e as espaciais. Também as espaciais nós conseguimos ver ela num todo, conseguimos ver as 6 partes, né? De formas diferentes. Já as planas, não, mas eu consigo ver um todo dela. A primeira, criança, tá pedindo assim, no número 7. Números de lados da figura. Quantos lados tem o triângulo? Vamos contar, lembrando, crianças, que esses lados nós chamamos de quê? Faces, não é? Aqui são os lados. Quantos lados, crianças, tem essa figura? 1, 2, 3. A figura do triângulo ele tem 3 lados, não é, crianças? 3 lados.
Então, aqui é uma figura plana. Quantas vértices esse triângulo tem? Lembrando que as vértices também é os cantinhos que liga cada linha, certo? Bem aqui tem um cantinho, aqui tem outro cantinho e aqui tem outro cantinho. Então, cada pontinho desse aqui liga uma aresta. Esse pontinho liga para uma aresta, esse para outra aresta e esse para outra aresta. Então, quantas vértices? Vamos contar juntos? 1, 2, 3. Então, o triângulo ele tem 3 vértices. Aí vocês irão escrever no caderno, no livro de vocês, certo? O triângulo tem 3 lados com 3 vértices. A letra B, criança, esse outro triângulo tem quantos lados? 1, 2, 3. Então, vocês irão escrever no caderno que o triângulo vai ter 3 lados. Quantas vértices? Eu tenho 1, 2, 3. Quantas vértices? 3 vértices. Então, eu tenho 3 lados e 3 vértices. Irei para o quadrado. O retângulo. O retângulo, crianças, tem quantos lados? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados. Quantas vértices? 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 lados com 4 vértices. Agora aqui o nosso pentágono. O nosso pentágono tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados. Quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 lados com 5 vértices. Entenderam direitinho, criança, o que são lados e o que são vértices? Compreenderam direitinho? Então, o que são faces? São cada quadrado ou cada triângulo que compõe um sólido geométrico. As vértices são os pontinhos, os cantos que ligam uma aresta à outra. Conseguiram resolver a número 7? Acompanharam direitinho? Antes de ir para outra, criança, vou dar outro exemplo para vocês. Outro exemplo. Eu vou colocar aqui um quadrado. Um quadrado. O quadrado, criança, vai ter quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados. Quantas vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Vocês observaram que a quantidade nas figuras planas, a quantidade de vértices e a quantidade de lados são iguais? Olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Será que a quantidade no sólido geométrico, a quantidade de vértices é a mesma quantidade de faces? Vamos ver, crianças? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vértices no sólido geométrico, que é o cubo. Vamos ver quantas faces eu tenho nesse sólido geométrico? 1, 2,
3, 4, 5, 6. É a mesma quantidade de faces e a mesma quantidade de vértices? Não. As vértices eu tinha 8 e as faces eu tinha apenas 6. Mas nas planas, deu para perceber que a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices. Certo, crianças? Vamos agora aqui no paralelepípedo, ou bloco retangular. Vamos ver quantas vértices esse bloco retangular tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 faces e 8 vértices. Então, a quantidade de vértices é diferente da quantidade de faces. O mesmo não deu no nosso retângulo. O retângulo, a mesma quantidade de lados, era a mesma quantidade de vértices. Deu para entender, criança? Compreenderam direitinho? Irei mostrar agora o nosso triângulo, a nossa pirâmide, que é uma figura espacial. Vamos contar também para comparar com o triângulo que nós vimos na atividade. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Vamos ver quantas faces? 1, 2, 3, 4. Foi a mesma quantidade de face e a mesma quantidade de vértices? Sim, a mesma quantidade de faces e a mesma quantidade de vértices. Então, crianças, eles vão variar de acordo com o bloco, com a figura, certo, crianças? Eu posso ter a mesma quantidade de faces e vértices, ou eu posso ter mais faces e menos vértices, ou mais vértices e menos faces. Então, vocês já entenderam, compreenderam o que são as vértices, as arestas e as faces? E o que são figuras geométricas espaciais e figuras geométricas planas. Então, as figuras geométricas espaciais, eu tenho o cilindro, que é um corpo arredondado. Eu tenho o cone, que é um corpo arredondado. E eu tenho a esfera, que eu posso identificar o cilindro com o quê? Eu posso identificar com o copo. Eu tenho a esfera, que eu posso ser identificada pela bola. E eu tenho o cone, que pode ser uma casquinha de sorvete, que pode ser um chapeuzinho daqueles de festa de aniversário. Outra, e eles têm o corpo arredondados. São objetos que podem rolar, objetos que rolam, certo? Já esses sólidos espaciais, eles têm formatos diferentes. E eu posso ser identificada como paralelepípedo ou bloco retangular, e um cubo que eu também posso chamar de um paralelepípedo só com faces quadradas. Lembrando que esses quadrados, crianças, esse quadrado, quando eu apoio ele no quadro ou no papel, eu consigo formar um quadrado. Quando eu apoio, eu consigo formar uma figura plana. O mesmo acontece com as demais, certo? Bons estudos. Aproveitem a atividade. Quando não souber, peça ajuda ao papai ou à mamãe, que eu estou também à disposição. Podem tirar dúvidas comigo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.